O presidente Lula sancionou nesta terça-feira a Lei do Combustível do Futuro. A lei incentiva a utilização de biocombustíveis e outras formas de energia renovável, como o diesel verde e o combustível sustentável para a aviação. Esse é o assunto do professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente no quadro CNN Terra. Professor, boa noite, um prazer ter o senhor com a gente aqui. Quais são os pontos principais dessa lei? Nós temos uma arte onde nós temos uma síntese, né? Nós temos o Programa Nacional de Combustível Sustentável para a Aviação, que é o ProBio Querosene de Aviação, onde se propõe a utilizar matérias renováveis como resíduos domésticos, resíduos agrícolas, para gerar um combustível que quimicamente ele é compatível com o querosene de aviação, mas é obtido a partir de fontes renováveis. Já existe esse combustível? Já existe tecnologia para isso, mas ainda não está disponível, tanto é que hoje se aguardava um voo da Gol utilizando esse combustível. Ele ia pousar na base aérea de Brasília, onde estava sendo feita a cerimônia, mas eles não conseguiram comprar esse combustível. Mas existe tecnologia e o Programa de Combustível do Futuro prevê a utilização, não 100% de imediato, mas ele vai sendo introduzido nas companhias aéreas nacionais aos poucos. Nós temos o Programa Nacional de Diesel Verde, que também utiliza resíduos para a geração do biodiesel, né? Então, ao invés de usar o diesel refinado de petróleo, vai ser feito a partir de resíduos domésticos, resíduos agrícolas, bagaço de cana, o próprio etanol, para gerar o diesel verde. Eu já vou falar daqui a pouquinho qual é a proporção em que ele vai ser misturado. E o programa de incentivo ao biometano, que é uma busca do governo de substituir o gás natural, que é combustível fóssil. Então, ele incentiva a geração de biometano a partir também de resíduos orgânicos, para que ele vá substituindo uma parte do gás natural, que é combustível fóssil. E esse é um combustível renovável, né? Isso a gente já pode falar que é um movimento em direção à transição energética. Sim, é um movimento importante em direção à transição energética. Nós temos uma segunda arte, onde isso é especificado. O etanol na gasolina, ele hoje ele tem um percentual acima de 22%, está em torno de 27%, mas ele vai poder chegar até 35%. Isso, é claro, tem uma margem aí que depende da quantidade disponível em cada safra. Sim. Tá? Mas é um passo importante porque nós somos o único país a usar essa proporção de etanol na gasolina e temos tecnologia desenvolvida que são os carros flex, né? Tira a potência do motor? Não, na verdade o que dizem é que ele até aumenta a potência porque o motor ele pode trabalhar com uma compressão maior e é um motor mais, ele acaba sendo mais econômico em termos de custo. Hoje na bomba, até outro dia me surpreendeu, havia uma diferença de R$2 entre o preço do etanol e o preço da gasolina comum, né? O etanol R$2 mais barato. Então ele está altamente competitivo hoje e isso é um ponto positivo, porque reduz a nossa dependência de combustível fóssil, que sofre essa oscilação com essas intercorrências aí no Oriente Médio, né? Que a tendência é fazer com que o preço do petróleo suba. O biodiesel, ele vai passar de 14% até 20%, isso em 2030, podendo chegar a valores superiores a isso. Aí tem uma fase de adaptação da indústria. Os motores mais antigos podem ter dificuldade em trabalhar com isso porque ele é higroscópico, ele atrai água. Então isso pode criar depósitos de água no fundo dos tanques. E captura e armazenamento de carbono, que é muito interessante, porque, por exemplo, a Noruega já utiliza isso, ela faz a captura de CO2 da atmosfera e reinjeta isso em campos petrolíferos que já estão exauridos. Então, a própria natureza se encarrega de reter esse carbono, de armazenar esse carbono, e o governo pretende que isso seja aplicado aqui também, inclusive porque nós temos já poços que foram exauridos ao longo de toda a história da Petrobras e que poderiam servir para armazenar o CO2. O senhor chegou a falar que a questão do biodiesel é até 2030. Sim, até 2030 vai subir para 20% a participação do biodiesel no diesel refinado de petróleo.